hoje. Vamos ver, os governadores que participaram desse ato foram ali chamados ao microfone para defender esse projeto de anistia que tenta tramitar no Congresso Nacional. Vamos ver. Quero perguntar ao governador Tarcísio, representando o Partido Republicanos. O Republicanos apoia a anistia? Sim! Eu quero perguntar ao presidente Valdemar Costa Neto do PL. O PL apoia a anistia? Sim! Eu quero perguntar ao governador Caiado, representando União Brasil. União Brasil apoia a anistia? Sim! Eu quero perguntar ao governador Zema, que representa o Partido Novo. O Novo apoia a anistia? Totalmente! Achei curioso, Beto, que na hora de chamar o Ratinho Júnior do PSD, ele não estava ali, ele tinha descido, então o PSD não pôde confirmar se vai apoiar ou não no Congresso. O Kassab também publicamente ainda não falou, né? Mas Bolsonaro falou que sim, o PSD vai apoiar o projeto de anistia no Congresso. O PSD sendo PSD, né, Diego? A gente não sabe, afinal. Diz para uns uma coisa, para outras outra. É o Kassab sendo o Kassab, o PSD sendo o PSD. Né, Sina, aquilo que eu já falei uma outra vez aqui, é um partido dobradiça. Uma hora dobra para um lado, outra para outro lado, e gira para um lado ou para o outro, conforme a conveniência. Eu acho que está falhando um pouquinho a minha ligação. Agora estabilizou. Gira para um lado e para o outro. O senhor estava falando nesse momento quando interrompeu. Isso. Então é isso, quer dizer, o PSD e o Kassab funcionam nesse diapasão. Se o governo se fortalece, eu passo uma fatura mais alta para a oposição e só aviso com o governo. Vice-versa, aí uma pesquisa que diminui a aprovação do governo e o Bolsonaro consegue pôr mais gente na rua, aí ele muda a balança dessa equação. Então, eu acho que o PSD tem e sempre teve esse comportamento de partido dobradiço. O Kassab é secretário de Estado do Tarcísio e ao passo que seu partido tem 3 ministros na esplanada com Lula. Parte dos governadores do PSD são bolsonaristas, parte são lulistas de carteirinha. Então, é um partido que é muito grande e cresce muito justamente porque no seu interior permite essa pluralidade de vozes e, com isso, tem uma dificuldade, embora seja um país muito grande, de, por exemplo, conseguir apresentar um candidato a presidente, porque sempre o partido está dividido. Como o MDB foi historicamente, hoje o PSD disputa com o MDB, digamos assim, no conjunto de forças políticas brasileiras, esse papel de força dobradiça, que está sempre tentando, se tem um governo de direita no Estado e na presidência um de esquerda, eu apoio os dois. Né? Antes se dizia dos anarquistas que se há governo, eu sou contra. Eu diria que o Kassab e o PSD, se há governo, eu estou com eles. É um pouco esse espírito, por isso que não estava. Agora, as outras manifestações que você mostrou dos partidos, são os partidos, por exemplo, o Tarcísio fala, o Republicanos está com a anistia. Será que o Tarcísio conversou com o presidente do partido dele, Marcos Pereira? Porque o presidente do partido dele, que talvez o Tarcísio tenha mais força eleitoral que o Marcos Pereira, que é um deputado, ele é governador de São Paulo, pré-candidato a presidente. Mas no partido quem manda é o presidente, não é o governador do estado. E o presidente do partido dele disse, a anistia não está na pauta agora, até porque a gente só vai poder falar, se for para falar de anistia, uma vez terminados os julgamentos. Até o Marcos Pereira, como advogado de carreira, sabe disso. Então, me parece que é muito mais um desejo do Tarcísio em se mostrar mais bolsonarista que o Bolsonaro, do que uma capacidade de ele entregar os votos dos republicanos. Assim como de algumas outras legendas, 3 pessoas falando pela União Brasil. Eu tenho dúvida se a União Brasil fecha a posição em 100% dos deputados nesse sentido. Agora, o que a gente viu é que, efetivamente, nesse colocar as pessoas no alvo, o Hugo Mota foi muito apertado. Foi apertado pelo vice-presidente do Congresso, hoje do parlamento, né, da Câmara. Hoje o presidente é o Hugo Mota, o vice dele é o Tineu Cortes, fez um discurso duríssimo dizendo que ia pressionar o Hugo Mota.
Outras vozes também a pressionaram, como o próprio Malafaia, como o professor João César estava colocando. Malafaia quase colocou a faca no pescoço, né? Não só chamou os atuais generais de 4 estrelas de frouxos, como falou que o Hugo Mota envergonharia o povo da Paraíba. E aí o Altineu também apertou, outros apertaram. Então me parece que nesse casting de pré-candidatura bolsonarista, de governadores da direita que querem ficar com o legado do eleitor bolsonarista, então foram nesse casting beijamão hoje, todos eles sinalizaram publicamente de que eles e os seus partidos apoiariam. Até no final, o próprio prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que sempre ficou escondido do caminhão de som até o ano passado, pela primeira vez sobe no caminhão de som com um discurso um pouco constrangido, envergonhado, vem a dizer que ele vai defender que o MDB, que é o partido dele, ele vai falar com a bancada do MDB para que eles apoiem a anistia por uma questão de humanidade. Então, o prefeito de São Paulo, preocupado com a humanidade das condenações dos eventuais golpistas ou dos já condenados por golpe, e dizendo que vai procurar o MDB e sugerindo às pessoas que estavam lá que pressionassem os seus deputados nos seus estados, nas suas cidades, para que eles fizessem o mesmo. De novo, parece muito mais desejo, uma vontade, como o caso do Tarcísio, do que efetivamente um efeito concreto. Tarcísio pode querer que os republicanos apoiem, Ricardo pode querer que o seu MDB apoie, mas precisa conversar primeiro com Marcos Pereira e Baleia Rossi, presidente do MDB, para ver se eles estão de acordo. De momento, tem aí um ruído no meio do caminho, como o do Kassab e Ratinho Júnior com o próprio partido, Diego, como você bem observou. É verdade. Professor Júlio César.